Olá, meus amores, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje no nosso horário a gente tem matemática e história, não é isso? Então nós vamos iniciar com matemática. Na aula anterior, né, eu expliquei para vocês a adição de números decimais, né? A gente viu estratégias também de adição, que foi corrigida a atividade da aula anterior a essa. E agora eu vou corrigir junto com vocês, tá certo? Então, vocês iriam armar no quadro de valor posicional a continha 4,3 mais 2,81. Então, aqui, ó, ficaria assim. Aqui a gente tem a classe das unidades, né, simples, a vírgula e os números decimais. Então, aqui a gente colocaria 4,3. Para a ordem aqui dos centésimos não ficar vazia, a gente acrescenta o zero. Não é necessário, mas é interessante a gente colocar para ver que essa ordem ela está vazia, até para completar a mesma quantidade de números nos dois casos, né, nas duas parcelas. E abaixo 2,81. Então, quando a gente vai somar, a gente sempre começa da esquerda para a direita a adição, né? Então, aqui 0 mais 1, 1. 3 mais 8, 11. Então, eu coloco 1 aqui no décimo e elevo 1 aqui para a unidade simples. Então, aqui ficou 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Então, super simples, né? Essa adição era bem fácil. Então, é assim o resultado, 7,11, certo? Agora, seguindo aqui, a gente vai ver a subtração de números decimais. Então, aqui no material, né, a gente tem aqui no ábaco. Então, vamos ver. Agora, vamos resolver 32,5 menos 4,7. Com o uso do ábaco primeiro. Então, aqui no primeiro ábaco, a gente tem a representação, ó, 3,24, certo? 3,20, aliás, 5, né? 3,25. E aqui ele já começa, né, a subtração. Por quê? Quando a gente vai armar a continha, olha, então quando a gente fosse armar a continha, a gente já começaria aqui, ó, identificando que eu não posso tirar 7 de 5, né, assim. Então, a gente já ia, e nem tirar 4 de 2, né? Então, a gente já ia ter um desafio aqui, uma dificuldade. Então, aqui a gente vai explicar como é que a gente faz usando o ábaco. Então, aqui, ó. Como a gente começa sempre da esquerda para a direita, então, a gente tem aqui, ó. 5. Eu tenho que tirar 7. Então, eu não vou conseguir, né? Aqui eu tenho 5, porque é 3,25 e 4,7. Então, eu teria que tirar 7 aqui de 5. Então, não pode, porque 5 é menor que 7. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tomar emprestado na ordem da frente. Que no caso da ordem da frente é aqui a unidade. Então, eu tenho que tirar uma unidade pra cá. Por isso que tem a setinha, ó. Aí, aqui no caso ficaria apenas 1, né? Em vez de 2, fica 1. E 1 não dá pra gente tirar 4. Então, eu tenho que tomar emprestado aqui novamente, né? Eu tenho que tomar emprestado. Então, vai ficar o seguinte. A unidade, né, que eu peguei aqui, eu peguei uma unidade para o décimo, porque o décimo só tinha 5. Então, uma unidade são 10 décimos. Então, aqui, ó, eu tenho 10 décimos e tenho as 5 unidades que eu já tinha. Então, 10 mais 5, 15. Agora, eu vou poder tirar 7. Tá vendo? E aqui também, que tinha ficado 1, eu não ia poder tirar 4. Então, ele pegou na dezena. Uma dezena são 10 unidades. Por isso que aqui tem 10 unidades com a uma unidade que sobrou. Tá vendo? Então, aqui ficou 10 unidades que eu tomei emprestado e aqui ficou 10 décimos que eu tomei emprestado uma unidade aqui. Porque uma unidade, lembrando, uma unidade equivale a 10 décimos. Aí, aqui na frente, a gente já tem, né, o resultado. Então, aqui, ó, abaixo, eu vou ler o que tá explicando aqui abaixo, que aí dá pra gente identificar bem direitinho. Representamos, no primeiro ábaco, vamos voltar lá pra gente entender. Representamos o número 32,5, que é essa representação aqui, que eu já expliquei a vocês. Depois, trocamos uma conta do pino das dezenas
por 10 no pino das unidades. Então, aqui, ó, uma dezena eu tirei pra cá e transformei em 10 unidades. No pino das unidades, no pino dos décimos. 10 no pino do décimo, que é a mesma coisa que eu expliquei aqui, ó. Aqui eu peguei uma dezena e transformei em 10 unidades. Aqui eu peguei uma unidade e transformei em 10 décimos. Para que a gente pudesse fazer a subtração. Aí, aqui. Assim, obtemos duas contas no pino das dezenas. Então, aqui ficou apenas com duas dezenas, porque eu tirei uma pra cá. 11 no pino das unidades, porque tinha só um pino. Eu peguei mais uma dezena e transformei em 10 unidades. E 15 no pino dos décimos, que só tinha 5 décimos, que não ia dar para eu tirar 7. Eu tomei emprestado uma dezena aqui, ficou uma unidade aqui, ficou 10 décimos. Então, agora a gente dá para fazer, né? Para retirar 4,7 de 32,5, retiramos 4 contas do pino das unidades. Então, tinha 10 unidades aqui, com mais uma, né? Então, 10 mais 1, 11. 11 menos 4, aí a gente ia achar, não, aliás, 15, né? Então, minha gente, como a gente começa sempre da esquerda para a direita, né? Aqui tinha ficado 15, e eu vou tirar 7, então vão sobrar 8, que são as que tem aqui, ó. Aí, vou para a unidade. A unidade tinha 11, eu tirei 4, né? Ficou 7, aqui, ó. 3, 6, 7. E aqui, na dezena, continuou 2 unidades, né? Porque eu tinha pegado uma dezena, então eram 3, eu tirei uma, ficou 2 unidades. Então, a continha, o resultado daria 27,8. Isso a gente usando o A, porque agora nós vamos ver usando o quadro de valor posicional, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui no material, ó, armado, a gente tem 32,5 menos, aliás, mais 4,7, né? Então, a gente vai começar sempre da esquerda. Então, 5 mais 7, deixa eu ir olhando aqui para explicar melhor para vocês. Por que 15 mais 7? Aliás, é menos, eles erraram aqui. Eles erraram o sinal aqui, minha gente, ó. Tá vendo? Não é mais, é menos. Isso é um erro do material, tá certo? Então, aqui tá errado. Então, aqui a gente vai fazer, ó. 15 menos 7. Por que 15? Porque eu tomei emprestada aqui. Lembram lá no ábaco? Tomei uma unidade emprestada. Era 2, ficou apenas uma. Então, 15 menos 7, 8. Aqui só tinha ficado uma unidade, então eu tive que tomar emprestado na dezena. A dezena era 3, ficou apenas 2. Aí, aqui ficou 11. 11 menos 4, 7. Aqui era 3, ficou só 2, 2. Não tem nenhum número para retirar, eu baixo. Então, o resultado é igual no ábaco, né? Deu 27,8. Aí, agora, a gente vai fazer essa de baixo, né? Eu já tenho ela aqui montada pra gente fazer, tá certo? Então, diz assim, agora é com você. Desenhe um quadro de valor posicional no espaço a seguir e efetue a subtração 15,3 menos 2,8. Vocês vão fazer aí no módulo, mas eu já vou explicando aqui pra gente adiantar, tá certo? Então, eu já montei aqui o quadro de valor posicional, ó. A gente tem aqui a classe das unidades, onde a gente tem unidade dezena, o espaço aqui da vírgula, e aqui a gente tem décimos, porque a gente só tem um número aí depois da vírgula, né? No caso de 15,3, a gente só tem o 3, e 2,8 a gente só tem também um algarismo aqui. Então, vamos lá. Lembrando que a gente sempre começa da esquerda para a direita, né? Deixa eu colocar o sinal aqui, né? Que é o sinal de menos. Deixa eu colocar aqui do lado que eu esqueci de colocar. Então, aqui é menos, tá vendo? Então, vamos lá. 3 menos 8. A gente já vê aqui que não dá pra fazer, porque 3 é menor que 8. Então, eu tenho que tomar emprestado aqui, ó. Aqui eram 5 unidades, eu vou tirar uma pra cá e aqui vai ficar 4. Tá vendo? Então, agora dá pra fazer. Vai ficar 13, né? 13 menos 8, que vai ser
5, né? 13 menos 8, 5. Aí, vírgula. Aí, aqui, como eu tomei emprestado, ficou só 4, né? Que eu não tirei um pra cá, pro décimo. Então, 4 menos 2, 2. 1 menos... Aí, aqui não tem nenhum algarismo, então vai dar 1 mesmo. Então, a sominha vai ficar 12,5. Vai ser o resultado. A soma não, a subtração, né? Vai ficar 12,5. Então, isso aqui vocês vão fazer aí no módulo de vocês. Eu fiz aqui junto com vocês pra gente adiantar, tá certo? Porque agora a gente tem outra atividade. Na página seguinte, que é a página 53, a gente tem uma atividade, né? Que é pra vocês praticarem a adição e a subtração de números decimais. Então, aqui na parte de cima, aliás, a gente tem a continha, tá vendo? Os números aqui na letra A. E vocês vão armar. Eu gostaria que vocês armassem ela em pé. Então, em vez de você montar a continha assim na horizontal, você pode montar assim, ó. Cai cap todos os números e você faz o cálculo aqui. Então, aí a gente tem letra A, 2,5 mais 3,7 mais 2,5. Aqui vocês têm que lembrar daquela regrinha. Toda vez que a gente vai calcular um número decimal, seja adição, seja subtração, a gente tem que lembrar de colocar número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Porque se eu colocar a vírgula num lugar diferente, essa operação ela vai dar errada, tá certo? Então, vocês vão montar e vão resolver. Aí, na próxima aula, a gente corrige. Letra B, 2,4 mais 2,4 mais 2,4. É a mesma coisa, monta ela na vertical, porque o espaço desse retângulo é muito pequeno e fica desorganizado. Eu sei que muitos vão dizer, não, tia, cabe minha letra pequena, mas é melhor na vertical, porque aí não fica desorganizado, o número não fica feio, né, a letrinha. Aí, número 2, complete colocando os sinais de menor que e maior que, ou igual a. Então, lembrando que menor que é a mão esquerda, certo? Menor que e maior que é a mão direita. Então, menor que, maior que. E igual, né? Que é o sinal de igual. Letra A, eu tenho 1, que é o número inteiro, e eu tenho 0,2. Aí você vai ver quem é maior, quem é menor, né? Então, você vai botar menor que ou maior que dentro do quadradinho. Letra B, 0,2 e 0,22. Letra C, 0,8 e 0,81. 1,3 na letra D e 1,03. Letra E, 2,0 e 2. F, 0,22 e 1,2. Então, você vai botar dentro do quadradinho os sinais de maior que, menor que ou igual. Aí, na próxima aula, a gente também corrige, tá certo? Aí, número 3. Somando 0,5 com 0,2, quanto faltam para completar uma unidade? Lembrando que uma unidade equivale a 10 décimos. Então, você vai calcular. Eu já tô dando uma dica, né? Que não era nem para eu dar, que era para todo mundo já saber. Que a tia já explicou isso. Mas eu vou dar essa dica. Uma unidade equivale a 10 décimos. Então, quando eu completo 10 décimos, ele muda de ordem, ele se transforma em uma unidade. Então, aí vocês vão armar a continha, resolver, vão dizer quanto falta para chegar em um inteiro. E colocar a respostinha aí, né? Que é, faltam tantos. Aí você pode botar o número e como se lê, né? Se é 8 décimos, 7 décimos, 3 milésimos. Aí, como der o resultado, você vai colocar. Número 4. Qual é o valor de 12,3 menos 3,7? Aí, você vai armar a continha e fazer a resposta, tá certo? Então, lembrando que na próxima aula, vocês vão fazer, e na próxima aula a gente vai corrigir. Número 5. O senhor Reginaldo precisou usar 2 transportes para chegar ao trabalho dele, um para ir até a rodoviária e outro para chegar à empresa. Veja as opções de transporte. Então, aqui tem, ó, de casa para a rodoviária, o transporte ônibus, van e trem. Aqui tem o preço da passagem e aqui tem o tempo. Quanto tempo ele vai levar, né, para chegar no destino dele. Na outra, é da rodoviária para a empresa, que é o segundo transporte que ele vai pegar. Aí tem ônibus, van e trem. Aí tem o preço e tem o tempo que ele vai levar. Aí, as questões A, B e C que você vai responder são referentes a esses dados aqui, estas tabelas.
Letra A. De quantas maneiras diferentes o senhor Reginaldo pode chegar ao trabalho? Porque são 3 transportes na primeira parada, no primeiro destino, que é até a rodoviária, e mais 3 transportes da rodoviária para a empresa. Então, você vai combinar e ver como é que ele pode. Por exemplo, eu vou dar uma opção a vocês. Ele pode ir de casa para a rodoviária de ônibus e da rodoviária para a empresa de ônibus. Então, ele usou ônibus nos 2 destinos. Aí você já vai pensar em outro. Ônibus na primeira opção e qual na segunda opção? Né? No segundo destino. Então, você vai montando aí. Então, tem uma continha que a gente pode fazer, né? Que a gente já estudou, que é probabilidade, né? Então, vocês vão fazer a continha aí, lembrando que são... aliás, na segunda tabela não tem trem, né? Tá? O tracinho, então é porque ele não vai usar trem. Na segunda opção, ele só tem ônibus e van, então são 2, né? Na primeira são 3 opções, que é ônibus, van e trem. Então, tem que ficar atento a isso. Então, vai fazer o cálculo e dar a resposta. B. Qual é a maneira mais rápida? Aí você vai observar o tempo que leva. Quais são o preço e o tempo gasto no total escolhido nessa maneira? Então, você vai dizer, olha, é mais barato ele ir de casa para a rodoviária de trem e da rodoviária para a empresa de ônibus. Não sei, eu não sei nem qual é a resposta aqui, porque eu ainda não calculei. Mas eu estou dando um exemplo. Aí você vai dizer se é essa opção, quanto ele gastou em dinheiro e qual foi o tempo que ele levou usando essa opção que você vai colocar aqui, tá certo? C. Qual é a maneira mais econômica? Qual é a que ele vai gastar menos? Qual é o preço e o tempo gasto nessa escolha? Se ele for escolher a mais econômica, aqui ele vai gastar menos dinheiro, qual é essa opção e quanto ele vai gastar em dinheiro e tempo? Aí vai também fazer o cálculo e colocar a respostinha, certo? Então, essa vai ser a tarefinha hoje de matemática. Na próxima aula, vocês vão fazer como vocês souberem, né? Como vocês entenderam, eu expliquei direitinho aqui. Mas você vai fazer aí como você conseguir. E na aula anterior, aí você vê se a opção que você usou é correta. Se você errou, aí você vai corrigir, né? A hora de corrigir, quando eu estiver explicando, tá certo? É por isso que tem esses momentos de correção, para você ver no que você acertou, o que você precisa ter mais atenção, tá certo? Então, agora a gente vai pra história. Última aula de história, minha gente, a gente trabalhou o capítulo 4, né? Que é a história das cidades brasileiras, e a gente começou... com uma observação das imagens, né, do mesmo lugar, que é a cidade de Recife, na capital de Pernambuco, e ficou de vocês responderem aí a sessão para iniciar. A primeira é o que as imagens têm em comum. Então, você ia observar as 2 imagens e dizer o que é que elas têm de semelhante, de comum, né? Então, as imagens, elas retratam o mesmo lugar, o centro do Recife. Então, isso elas têm em comum, que elas retratam o mesmo lugar. Além disso, apresentam grandes prédios. Nas 2 imagens a gente tem grandes prédios, pessoas andando, né, no centro e meios de transporte. Então, é isso que eles têm em comum. Elas representam o mesmo lugar, ambas têm prédios altos, né, construções grandes, prédios altos. A gente tem pessoas andando nas ruas, nas 2 imagens, e meios de transporte. Na primeira a gente tem a carruagem, na segunda a gente tem o bonde. Então, isso é que eles têm em comum. Segundo pontinho, o que você nota de diferente entre as imagens? Então, a primeira diferença é que uma é uma pintura e a outra é uma fotografia. Então, essa já é a primeira diferença, né? Além disso, são diferentes o estilo dos prédios, né? O estilo de construção dos prédios. Os meios de transporte usados também são diferentes. Como eu disse, na primeira imagem é a carruagem, que é guiada por animais. Na segunda imagem já é o bonde, né? Porque é por trilho que ele se locomovia no centro da cidade por trilhos. Aliás, por trilhos não, no meio da rua, né? Outra coisa, na fotografia também nós notamos a presença de fios elétricos e árvores. Então, na primeira pintura, né, a gente vê que ainda não existia eletricidade.
Na segunda a gente já vê, porque a gente vê os postes, a gente vê os fios, então já existe eletricidade nessa segunda imagem, né, que é a fotografia. Aí, terceiro pontinho, você já passeou pelo centro da cidade onde você mora? O que você viu por lá? Então, isso aqui era pessoal, né? Mas eu acredito que todo mundo já andou pelo centro de Itabira, né? Ou acompanhado ou sozinho, porque alguns já são, né, bem mais independentes, outros ainda só saem com as mães, com os pais, com acompanhante, né? Mas eu acredito que todo mundo já andou no centro da cidade e uma das características do centro da nossa cidade é porque é um centro com muito comércio, né? A gente vê muitos comércios no centro da cidade, além da igreja matriz, né? Na aula anterior, né, a gente falou sobre aliás, na página anterior, né, a gente falou sobre as comunidades indígenas, né, e a gente viu que mesmo sendo um povo, né, o mesmo povo, eles têm culturas diferentes, tradições diferentes. Uma das tradições diferentes, das culturas diferentes, é a construção da moradia, né, a gente viu que alguns povos, né? Eu ia chamando tribo, mas a gente já estudou que a gente não usa mais tribo, é povo, né? Então, alguns povos, eles têm, mesmo sendo indígenas, ambos sendo indígenas, eles têm uma forma de construir a moradia diferente, de organizar, né? Aí, na página 39, vocês leram esta tabela, né? Que era as primeiras cidades do Brasil, São Vicente em São Paulo, que foi fundada em 1532, Porto Seguro na Bahia, que foi fundada em 1535, Olinda, Pernambuco, que foi fundada em 1537, Salvador, Bahia, 1549, Vitória no Espírito Santo, 1551, São Paulo, 1554. E abaixo vocês tinham o Brasil, divisão política, né, que é o mapa dividido em estados, o mapa do Brasil, e vocês iam identificar, completar aqui, né, com os nomes das cidades fundadas pelos portugueses no século XVI, em seus respectivos estados. Então, se você observou a tabela, você ia saber preencher aqui direitinho, né? Então, o primeiro estado aqui que tem um pontinho é Pernambuco. E a gente viu aqui na tabela que a cidade fundada era Olinda, né? Olinda. Então, você ia colocar aqui na setinha de Pernambuco, Olinda. Abaixo, a gente tem a Bahia. Então, na Bahia, a gente tem aí duas cidades, que foi Porto Seguro e Vitória. Então, você ia botar o nome das duas aí no estado da Bahia, a setinha que tá saindo do estado da Bahia. No Espírito Santo, a gente só tem uma, que é Vitória também. Não, minha gente, desculpa aí, houve um equívoco, né? Na Bahia, Salvador e Porto Seguro. Vitória é no Espírito Santo. Aí São Paulo são duas setinhas, né? Que é São Vicente e São Paulo, porque a gente já viu que São Paulo tem São Paulo a cidade e tem São Paulo o estado, né? Então, no estado de São Paulo, a gente tem a cidade de São Paulo, que é a capital, né, do estado. Então, vamos retomar aqui, né, para não ficar nenhuma dúvida. Então, em Pernambuco é Olinda, na Bahia é Salvador e Porto Seguro, no Espírito Santo, Vitória, em São Paulo, São Vicente e São Paulo, tá certo? Agora, na página seguinte, diz o seguinte, diz assim: muitas das cidades fundadas pelos portugueses foram construídas sem planejamento e permaneceram sem grandes mudanças por séculos, passaram séculos sem sofrer nenhum tipo de mudança. Como São Paulo, né? Hoje em dia, São Paulo é uma cidade super desenvolvida, né? Que tem muitas oportunidades de emprego, tem muitas indústrias, muitas fábricas, mas até chegar nesse patamar, né, ela passou muito tempo sem sofrer mudanças. Em 1827, ela foi retratada pelos artistas franceses Jean-Baptiste Debré. Na pintura, a cidade é representada como um amontoado de casas em meio à natureza. Aí aqui a gente tem, né, uma pintura em aquarela, vista geral da cidade de São Paulo, feita em 1827 por Jean-Baptiste Debré. Mostra a várzea do Carmo com o rio Tamanduateí. E no alto, as torres das construções do Mosteiro de São Bento e dos colégios dos padres jesuítas.
Então, aqui, ó, vejam na imagem, né, que tem poucas construções e em meio à natureza, tá vendo? Então, aqui a gente tem algumas edifícios maiores, que é o mosteiro, né, a escola dos jesuítas, os colégios jesuítas, né? Aí abaixo tem assim. E você, o que acha? Acompanhe a fala de Ana e converse com os colegas sobre o tema. A cidade de São Paulo continua a mesma do que era em 1827? Não, né? Eu já disse anteriormente que hoje a cidade ela já está bem evoluída, né? Ela já progrediu bastante. Hoje ela é um centro de indústrias, né? Muita gente procura São Paulo para resolver muitas coisas em busca de trabalho, porque lá tem oportunidades, né? Porque lá hoje em dia é uma cidade bem desenvolvida. O que você acha que mudou? Então mudou tudo, né? Hoje a gente sabe que São Paulo não tem tanta natureza como tinha aqui nessa pintura de Debré, né? Hoje lá é muitos prédios, muitas indústrias, né? Muitas construções e pouca área verde, porque lá se tornou um centro industrial, né? Então, isso é o que mudou. Na página seguinte, aí diz assim, regionalize-se. São Francisco do Sul, localizada na ilha de mesmo nome, então, São Francisco do Sul é o nome da ilha e o nome do local, né? É a cidade mais antiga do estado de Santa Catarina. Sua primeira ocupação foi feita por espanhóis em 1553, que ficaram por lá durante certo tempo. Depois, a região foi ocupada por portugueses e habitantes do arquipélago dos Açores. Hoje em dia, a cidade de 42 mil moradores apresenta diferentes atrações turísticas. Além de praticarem esportes radicais, os turistas costumam visitar o mercado público municipal e andar pelas ruas da Baía de Babitonga, onde podem fotografar casinhas antigas. Na região do Porto encontram-se o Museu Nacional do Mar, espalhado em diferentes prédios e armazéns. Esse museu possui grande quantidade de embarcações em tamanho real e em miniatura. Então, aqui fala um pouco sobre um ponto turístico lá, que é o museu, né? Então, aqui vocês vão responder agora em casa a questão 1, 2 e 3, que é referente a esse texto aqui sobre a cidade de São Francisco do Sul, que é uma ilha, né? Que se localiza numa ilha. Então, aqui vocês vão ver a fotografia direitinho, vão ler a legenda e responder a questão 1, 2 e 3, que a gente corrige na próxima aula, tá certo? Então, por hoje é isso. Um beijo em todos e até a próxima aula.